Voltamos ao vivo, Web Rádio e TV Conectados, já com o nosso convidado especial, nosso irmão, presbítero, né? Evangelista, aí ó. Foi consagrado agora não, tá certo, perdão. Eu tava falando do presbítero aqui. Não tem problema. Mas como eu costumo dizer, né, sempre é título que o homem dá pra gente, né? A gente nunca deixa de ser servo de Deus, né? Muito bom dia. Bom dia, pastor, bom dia, ouvintes. Você que está nos assistindo aí pela Web TV também, graça e paz a todos. Nosso amigo, né? De longa data. De longa data, a gente começou junto, até estava conversando aqui na Vila Luiza, aqui na igrejinha de madeira ali, né? Nós também, a Karine e eu, a gente começou ali, né? E faz anos, a gente não se visita muito, né, mano? A gente sempre não corre aí, mas a amizade a gente sempre tem, né? Sempre congregando, indiferente da igreja, né? Mas a gente tá sempre, claro, agora está na Sarão de novo aí, né? E é bênção de Deus. Ele, o Cid, né? Também nosso amigão aí também, que é irmão do Vonei aí, sempre bênção de Deus. O Cid nos ajuda, às vezes, lá na Igreja Kids agora, né? Tá lá, às vezes vai ele lá, e a esposa lá vão tocar, cantar, vai a Sueli, vai junto lá, é bênção de Deus. Louvor, violão, É com ele, né? O Cid sempre gostou, né? Bom, tanto é que a gente uma vez tinha lá na Santa Maria, né? Tinha uma banda Santa lá. Maria. Bênção de Deus, né? Boas lembranças, né? Que a gente tem, né? Bons tempos. Mas fica à vontade, Ivonei. Deixa Deus te usar aí, quer trazer uma palavra, quer contar umas histórias pra nós aí, quer relembrar um pouquinho, fica à vontade, deixa Deus te usar aí. O microfone tá aberto aí, os irmãos aí. Deixa eu mandar um abraço aqui, né? O cunhado do Vonei aí tá conosco aí, né? O Luiz, Luiz, né? Luiz Fernando, né? O esposo da minha sogra lá em Arvorezinha também, a Luiz Carlos Marchetti tá conosco aí, depois vamos rodar um louvor aí. Aí, ó, o pastor Joel, Deus abençoe o pastor Joel aí também, né? Pastor Joel do Carmo. Trabalhando ligadinho com Café com Cristo, Joel do Carmo, Juarez Dias e o evangelista Márcio Portela. Deus abençoe, obrigado aí pela audiência aí, né? Temos que marcar, pastor, o senhor vir aí também trazer uma palavra para nós aí. Obrigado pela audiência, né? Então, chega de falar, vamos passar a bola aqui pro Vonei, senão o cara começa aí com radialista, não para mais de falar, né? Fica à vontade, Vonei, deixa Deus te usar aí. Amém, pastor. Como o senhor disse aí, amizade de longa data, a amizade ela é cultivada, né? Muitas vezes nós não estamos presentes, não tem aquele tempo hábil de, como diz o gaúcho, comer uma carne, tomar um chimarrão, mas a amizade ela fica dentro do coração sendo cevada ali, né? E longa data tem a família do irmão também, a irmã Karine. Muitas vezes nos ajudaram também através de palavras que os irmãos trouxeram e nos deixa de pé, porque a Bíblia diz para nós não andarmos sozinhos, né? E eu gostaria também, já que o pastor nos deu essa liberdade, de estar lendo uma palavra e falar um pouquinho daquilo que Deus tocou no meu coração. Confesso aos irmãos que não é simplesmente uma conversa de pregador, né, pastor? Às vezes você estuda uma palavra, você se dedica, se debruça nela e de última hora Deus muda. E eu vindo com o carro e Deus me tocou em uma palavra sobre a saída do povo de Israel do Egito. A gente às vezes prepara um sermão, né? A gente é convidado para pregar, daí tu vai lá, prepara, né? Deixa. Chega na hora, Deus quer fazer outra coisa, é a obra dele, né? E às vezes nós nos preocupamos em fazer esboço, né, pastor? Eu coloquei na minha cabeça que não adianta. Porque diversas vezes Deus muda. E aí nós vamos querer acabar fazendo o nosso querer. Né? O que vivifica é a palavra. É verdade. Então, deixar você ficar na dependência. Claro, a gente estuda sempre, né? A gente tá sempre meditando na palavra, né? Mas a gente tem que ter aquela sensibilidade de ouvir o Espírito Santo para fazer o que ele quer, né? Não o que a gente quer. E aí, ouvindo essa voz que vem do sobrenatural, mas nós entendemos, né, que é Deus falando conosco. Então eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho
a respeito do momento em que Deus chamou Moisés para uma grande obra. Nós lemos as escrituras sagradas, depois nós vamos estar lendo um versículo aqui, mas para poder fazer ênfase, vamos voltar um pouquinho na história, né? Desde o momento em que o povo de Israel foi para o Egito. Ele não foi como escravo, ele não foi lá para ser escravizado, ele foi porque Deus já havia preparado os irmãos ali de José, e José era como um título dentro do Egito, né? E os seus irmãos, a sua família, a família foi para o Egito. E com o passar do tempo, o faraó ele faleceu, e o que assumiu novamente não tinha conhecimento de quem era José. E o povo se multiplicava. E a Bíblia, a Escritura vai nos dizer que, com o passar do tempo, com essa multiplicação do povo hebreu, o faraó se sentiu ameaçado. E então começou a escravizar, colocar esse povo para trabalhar para ele. Então nós vamos entender que muitas vezes nós entramos em uma situação que o inimigo está preparando e nós não damos bola para isso. De que forma? O povo ele não era escravo, ele começou a ser escravizado. Às vezes nós somos alegres e felizes com a vida que nós temos. E vamos levando a vida e deixando um pouquinho que era o propósito de Deus, que esse povo, porque a Bíblia vai nos dizer, só lá pelo capítulo 6, que Deus ele exige que o povo faça um culto a ele. Nós entendemos que Moisés ele foi para tirar o povo de lá, para libertar o povo, porque o clamor chegou diante de Deus. Mas Moisés, do seu nascimento até a saída dele do Egito para ir para o deserto, passaram-se 40 anos. Ele conhecia e sabia que o povo hebreu era o seu povo. Não queremos voltar um pouquinho na história ali, o nascimento de Moisés. Então todos nós sabemos e temos uma pequena ênfase que nesse momento o faraó mandou matar todos os meninos para que não se criasse um exército maior de povo hebreu para que eles não assumissem o lugar do faraó, que tomassem conta daquelas terras, mas não era o propósito de Deus. E o povo deixou de adorar e começou a se voltar para as coisas terrenas, para as coisas que o faraó exigia. Então, Deus coloca esse libertador. E desde então, o que o faraó fez? Ele foi contra as crianças, contra a família. Ele não queria a propagação da família. Simplesmente, era bem simples para ele mandar que as parteiras, na hora do parto, matassem. Literalmente, jogassem os meninos no rio. Para quê? Porque a força armada masculina seria mais prejudicial para ele, digamos assim, se caso houvesse uma guerra, do que o feminino. Poderia ser dominado mais fácil o sexo feminino do que o sexo masculino. Então ele manda matar todos os meninos. E até podemos tirar uma tipologia de Cristo, né? Cristo foi perseguido, queriam matá-lo, e ele foi. Mas não é o objetivo agora. Agora, para que você entenda que esses meninos, quando nasciam, eram mortos. Mas a sua mãe colocou em um cestinho, botou entre o meio o betume no rio. Então nós vamos ver que o propósito de Deus já está acontecendo. E o inimigo, ele sabe que o propósito vai acontecer. A filha de Faraó pega o menino, leva a sua irmã para ver como a família faz diferença. O menino foi colocado pela sua mãe dentro do rio, não para que jogasse no mundo. Não, ela preparou o lugar para o menino ficar, sabendo que haveria a provisão de Deus, o cuidado de Deus com aquele menino. E aquele menino era membro de uma família. Tanto é que ela não deixou sozinho, largou lá. Né? Não deixou sozinho. Ficou ali cuidando, né? E botou num lugar estratégico, né? Então, Deus nos dá estratégia. E essa questão da família, o inimigo até hoje tenta destruir a família, porque ele sabe que uma família bem estruturada, vão ter filhos estruturados, filhos na presença de Deus, e
sabe? Vamos vencer as trevas, vamos vencer as dificuldades, né? E é esse o objetivo de nós conversarmos aqui a respeito de família. Que é onde o inimigo tem agido bastante. Para quê? Para disseminar. E aonde o povo venha entender e compreender que o inimigo ele não está entrando de uma hora para outra. Aos pouquinhos. Ele está semeando. Nós vemos que Miriam, ela ficou cuidando do irmão dela, mesmo de uma decisão da sua mãe de largar, não de jogar, largar o vento. Até nós ouvimos assim, não, eu fiz meu filho para o mundo, Deus cuida. Não, ela preparou o cestinho, organizou. E se nós vemos pela topografia, pelo mapa ali, achamos que a filha de Faraó não ia tomar banho em qualquer lugar. Ela tinha um lugar específico. E também não seria no lado de baixo do rio, vamos usar esse exemplo, o lugar poluído. Ela é nas primeiras águas, a água limpa, vamos dizer dessa forma. Então, como o senhor disse, a estratégia que Deus deu para essa mulher, é que Deus ia sim guardar e ia, dentro do propósito dele, fazer com que essa família andasse junto novamente. Por quê? Porque Miriam ficou cuidando. E no momento em que ela achou, Miriam disse, ei, olha só, eu posso arrumar uma mulher hebreia para cuidar desse filho. Ela não disse, é meu irmão, me adota também. Sabedoria, né? Usar de sabedoria. Estratégia, sabedoria, né? O que Deus dá nesse exato momento para essa menina, essa jovem. E chama a sua mãe novamente. Deus restituiu a família, cumpriu um propósito, porque naquela casa ninguém mais foi atacado. Por quê? Porque havia alguém do alto escalão, vamos dizer assim, do Egito ali para proteger, porque ali estava um futuro que iria estar dentro dos palácios do faraó, que era a filha de faraó. Então era guardado. O propósito de Deus com a família. E se nós vermos, passaram-se 40 anos até que Moisés saiu de dentro do Egito. E o povo, será que estava adorando a Deus? Continuava, ele sabia dos ensinamentos que ele tinha. 90% dessa grande população que se aumentou ali, que vieram novas gerações. Depois desses 40 anos que ele foi para o deserto, passaram-se mais 40. Então, um prazo de 80 anos. Um senhorzinho de 80 anos ouve a voz de Deus em uma sarça ardente. Em um arbusto que se queimava entre meio do deserto. E não era algo assim, observando algumas leituras, que não era algo incomum, pastor. Devido ao calor e o clima, esses arbustos, por si só, como se o deserto é muito escaldante, pegava fogo. Mas a Bíblia dá ênfase porque ele pegava e o fogo não consumia. Não era consumido. Vamos dizer que esta chama que queimava qualquer outro arbusto se tornaria cinza. Essa não, essa foi diferente. Que era costumeiro, né? Pegava fogo normal, pegava e se consumia ligeiro, né? E ali o que chamou a atenção de Moisés foi que... Só vou te interromper um pouquinho, vô, né? Fica à vontade. Ó, teu irmão Darley tá na escuta aí. Manda um abraço aí pro Darley, que tá na estrada, ele estamos viajando e ouvindo a sua palavra. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Um abraço a Deus aí pro Darley. Um grande abraço aí para nosso irmão, todos os demais irmãos aí que estão na escuta. Boa viagem, que Deus proteja também a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar um pouquinho aqui, mas o senhor pode ficar à vontade, pode tá bom. Interromper, vamos interagindo aí. Isso aí, vamos bater papo aí, né? Vamos falar. Sempre é bom falar da palavra de Deus. Né? Então nós vamos ver aqui que nesse momento em que o fogo não consome, é o que chama a atenção dele. Então ele disse, olha, eu vou lá dar uma olhada o que está acontecendo. Estilo gaúcho, né? Vamos ver o que é aquilo. E chegando lá, ele ouve a voz de Deus. E ele não foi simplesmente assim, ele diz, não, tudo bem, tá bom, eu vou lá e vou tirar o povo de Israel. Gera dúvidas. Então, se nós formos ver, foram 5 perguntas, se não me falha a memória, que ele fez para Deus, tentando justificar que ele não era capaz. Ele não tinha capacidade de fazer
aquilo que Deus tinha determinado para ele. Mas ele pega, ouve a voz de Deus e Deus vai o instruindo. Essa instrução de Deus, ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo, é com que faz que nós cumpramos o propósito e andamos segundo a vontade de Deus. Moisés vai para o Egito, tem o auxílio de quem? De Arão, seu irmão. Ele não faz nada sozinho. Ele chega, ele não simplesmente vai atrás de Faraó, não, ele monta a estratégia que Deus havia dado. E era o que? Falar com os líderes, com aqueles que lá dentro buscavam a voz de Deus. Que a Bíblia vai dizer e nos contar aqui, e ele, ao se reunir com os anciões, se reunir com aquele povo, ele disse, olha, Deus me mandou isso e isso, e ele conta o que Deus havia determinado para ele. Através das maravilhas que Deus ia fazer, através do cajado, através da mão mirrada, e a cura, a água se tornaria em sangue, mas daí depois isso nós vamos ver nas pragas que Deus mandou para o Egito. Mas aonde eu quero chegar, que até esse momento, Moisés está pregando e cuidando da família. Por quê? Porque ele veio de uma família, ele saiu de dentro do Egito, constituiu uma família, ele voltou para o Egito com a sua família, e é onde o inimigo, desde os princípios, ele está lutando contra a família. Se nós vermos e vamos seguir falando um pouquinho mais, até que o tempo nos deixe aí, pastor. Vamos embora, ainda temos até as 10 horas. Passadas as 10, vamos embora. Não tem problema, não. Então, se nós vermos depois, no momento das pragas, e não era simplesmente para o povo pegar, sair foragido de qualquer jeito, de qualquer situação. Não, Deus quer honrar a nossa vida, a tua vida, diante ao inimigo, ao opressor. Porque simplesmente o faraó disse, não, eu não conheço esse Deus, nem sei quem é. Eu acho que é ali que ele amarrou o problema para a vida dele. Ele já tinha uma situação que Deus queria libertar o povo. Moisés vai falar com o faraó, o faraó diz, não, eu não sei quem é, não presto culto, não quero nem saber. Não conheço esse Deus? Né? Ele diz, eu não quero nem saber quem é. Trocando no trocadilho gaúcho, eu vou mostrar para esse cara. Quem sou eu? Eu sou. E nós vamos ver também, no momento em que Moisés começa a falar a respeito do que iria acontecer, Deus sempre avisa antes. Mas o coração de Faraó é endurecido. O coração dele não deixa a voz de Deus fluir para que acontecesse, porque Deus queria honrar o povo. Não é sair depois de tanto tempo escravizado, sair pela porta dos fundos e simplesmente vai embora. Não, Deus ele dá honra para quem honra ele. E vendo esse movimento de Moisés, ao fazer as pequenas agir, nós vemos que Deus usa Arão. Ele começa a partir da quarta praga, se não falha a memória, usar as mãos de Moisés. Então Deus usa Arão, um companheiro que está junto com ele, membro da família. Sim. É porque Moisés falou, né, que o Senhor tem uma língua pesada, né? Língua pesada. Né? Daí Deus preparou Arão para estar junto com ele, né? Vou te interromper mais um pouquinho. Irmã Salete Fernandes, Deus abençoe. E a esposa do Ronei ali só tem. Até em São Paulo estão assistindo vocês. Oh, glória a Deus. Deus abençoe o povo aí que está participando aí conosco aí. Né? Deus abençoe aí. Vamos prosseguir. Vamos lá. Fazendo desculpas a interrupção aí, mano. Não tem problema. Um grande abraço pro pessoal de São Paulo lá. Provavelmente é minha sogra. Sogro Setembrino, Dona Fátima. Glória, Deus abençoe. Deus abençoe muito a vida de vocês. Então vamos seguindo. Porque Deus ele sempre usa alguém junto para nós não causar um individualismo. E para nós entender que Deus ele não gosta disso, já estava prevendo, porque Deus disse para andar em dois, e Deus sempre tem alguém, um ou dois juntos ali eu estarei. Nada a gente faz sozinho, né?
E o qual é Nada a gente faz sozinho. um dos sinais da depressão? A pessoa quer ficar sozinha. Solidão, né? Quer se afastar de todo mundo. Trancada num quarto. E eu quero deixar um alerta para você que talvez não agora, talvez mais para frente no YouTube você vai ouvir essa gravação. Não ande sozinho. Porque você sozinho, o inimigo ele tem a trabalhar na tua cabeça. E às vezes de repente você tem já algo na tua cabeça para te fazer contra você mesmo. Deus ele vai na frente, se dedica a ele. Ouça a voz dele, procura alguém, procura apoio. Por mais que a Bíblia diz para nós entrar no nosso quarto em secreto, orar, para nós estar na nossa vida no altar, não dando brecha para fazer coisa contra a nossa própria vida. Se há algum espírito de depressão contra você, busca a presença de Deus. E Deus ele vai restituir sim a tua vida, a tua saúde. Moisés tinha tudo para desistir. Eu, ouvindo todas essas histórias, ele tinha, mas não. Deus o encorajou. Deus deu força e ânimo para ele. Não, eu estou contigo. Então não anda em solidão. Se você tem uma tendência à depressão, se abra com alguém. E aí, eu creio que essa pessoa idônea, ela vai te ajudar. Eu creio que Deus está falando. E algo importante, Morei. Nós não vamos encontrar um amigo perfeito. Nós não vamos encontrar um irmão perfeito. Nós não vamos encontrar uma igreja perfeita. Mas é isso que isso que me encanta, sabe, Morei? Que Deus não fez uns robozinhos. Cada um com o seu jeitinho, cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus problemas, cada um com as suas manias, uns mais birrentos, uns mais teimosos, uns mais amáveis. Mas isso que é importante. É uma família. A nossa família não é assim? Tem um irmão que é mais extrovertido, tem um irmão que é mais fechado, tem um que é mais reineiro, tem um que é mais bravo, tem um que é mais feliz. E assim, né? Isso é o encanto da família, né? O que o inimigo quer destruir? Quer destruir isso, essas adversidades, né? Que há também dentro da igreja. Acontece, tem, mas isso que é. A gente aprender a conviver com o diferente, né? O diferente da gente. Se nós pegar aí, você que pode aí, olhar para a palma da tua mão, estão 5 dedos juntos ali. Nenhum é igual ao outro. Cada um tem a sua função, eles conseguem interagir entre os outros. Por que nós, como irmãos, não conseguimos interagir com o nosso próximo? Verdade. É bem como o pastor estava falando. Tem essa diversidade de ânimos, de temperamento, né? Mas os opostos vão se encaixando. Chega um momento em que... E nós precisamos. A Bíblia já está nos dizendo que nós precisamos uns dos outros. Jesus disse na sua palavra, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Às vezes não conseguimos conviver, mas nós temos que amar o nosso próximo. Podemos te atrapalhar, meu povo que hoje está participando. Ô, Glória. Irmã Salete, minha irmã. Grande mandando abraço. Um abraço, saudade. Meu irmão lá de Foz do Iguaçu, né? Bênção de Deus, cada dia mais crescendo na fé. Ouvindo vocês. Deixa eu ver que tem mais um aqui. Vanderlei Schaeffer, a família Schaeffer tá na escuta aí, né? Bom dia, estamos na escuta. Baita palavra. Vanderlei, mas é grande. Mas é grande. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 4 irmãos. 4 irmãos aí, ó. Tá o Vanderlei é o mais velho, o Darley é o segundo, o Sidney o terceiro e eu sou a rapa do tacho. Toda a minha rapa. Bênção de Deus, é isso aí. Eita, bora lá, vamos pra palavra. Vamos lá pra frente. Um grande abraço à irmã Salete, trabalhamos junto na congregação da Santa Maria, ali embaixo na Lucas ali também, né? Grande abraço aí. Mas vamos em frente então do que Deus tem falado com Moisés para tirar o povo de lá, né? Deus age nos milagres ali através de Arão. O próprio povo, eu imagino que esses milagres feitos por Arão não foi somente para chamar a atenção do faraó. Eu creio que foi para Deus chamar a atenção do próprio povo hebreu que estavam, vamos usar esse termo, esfriado.
estava frio, havia essa por cima da brasa, né? O fogo estava ali, mas havia aquela cinza por cima. Deus precisava dar um assopro ali para reavivar o próprio povo hebreu, porque foi uma nova geração. Talvez alguns dessa geração não, porque vai passando a geração, a nossa obrigação como pais de família é fazer com que os nossos filhos venham também conhecer a Deus. Talvez algum daqueles pais, após 80 anos, não tinham instruído a seus filhos quem era Deus. Então nós como família temos essa obrigação acostumado, né? Porque passar 400 anos na escravidão, são mínimo aí 4 gerações, né? 4, 5 gerações ali, né? E alguns se esqueceram, mas ainda tinham as brasas que nem tu disse ali que... E esses milagres que Deus fez através de Arão e essa mover de Deus ali foi para que esse próprio povo dissesse, olha só, Deus continua fazendo. E nos dias de hoje não é diferente, pastor. Muitos estão dispersos. Não, eu ouvi falar que Jesus estava voltando no início da minha conversão e ele não voltou ainda. Mas a promessa continua de pé. Ele vai voltar. E aonde o inimigo está agindo novamente é na família, querendo destruir as bases familiares, períodos excessivos de trabalho, como nós havíamos falado aqui no início, fora do ar aí. Nós se dedicamos tanto para o trabalho, às vezes não dá o tempo. Temos o principal, né? E a própria palavra diz, buscar o reino dos céus, o resto será acrescentado. Uhum. E nós deixamos de buscar a presença de Deus, para quê? Para agradar coisas deste mundo. O povo de Faraó queria o quê? Concluir o trabalho para o seu líder, para o Faraó. E talvez a geração esqueceu que era importante, né? Mas Deus vai fazendo os milagres, aquela brasa, aquela chama vai ardendo novamente nos corações e o povo começa a se voltar. Adiantando um pouquinho, se nós ver a saída do povo ali, eu me levo a crer que não foi somente povo hebreu que saiu. Tinha muito mais gente que estava indignado com aquela opressão que sofria, ouvindo e vendo os milagres que Deus fazia através da vida de Moisés. Diz, eu vou junto com esse povo aí. No entanto que Deus disse, né, a respeito da circuncisão, da Páscoa, que quem poderia ser feita a circuncisão e ser incluído na promessa que Deus fez. Aí nós vemos o milagre acontecendo. Faraó, mesmo debaixo das pragas, mesmo debaixo dessas opressões que Deus coloca para mostrar tanto para o povo egito, para o povo hebreu, para o próprio Moisés, dizendo, não, tu é capaz, porque vai vir prova maior ainda. A Bíblia não nos relata, se o pastor souber me ajuda, qual foi o período que Moisés ficou dentro do Egito até a sua saída. A Bíblia não nos relata. Não dá um período específico, né? Mas nos faz entender que sim, foi divulgado o Evangelho. Foi divulgado o que Deus ia fazer através de Moisés. Não foi de uma hora para outra. Deus está avisando. Deus está falando. E o próprio Faraó diz, olha, faz o seguinte então. Ó, vai vocês aí, pode pegar o seu povo e cultuar Deus aqui dentro do Egito mesmo. Fica aqui de onde está, a velha, venha do jeito que vier, né? Mas não fique como está. O Faraó queria que eles ficassem, prestassem culto a Deus, no dia seguinte ia voltar a ser escravo. Volta para a escravidão, né? E talvez com uma pressão ainda maior, porque no momento que Moisés falou com eles, ele botou uma carga maior sobre o povo. Então, quanto mais nós falar que Jesus está voltando, que Deus, ele quer resgatar famílias, ele quer trabalhar na nossa vida, mais o inimigo vai trabalhar contra, fazendo com que nós venhamos a desistir. E Moisés, não. Dando luta, diversidade, né? Tanta luta, parece que nada dá certo, né? E foi o que aconteceu, né? Deus levantou Moisés ali. E foi o jugo cada vez maior em cima do povo, né? Ainda o povo disse, por que tu fizesse isso? Foi pior. Então nós vamos entendendo que desde o momento do Egito ali, na segunda praga ele até
para frente ele diz, não, então vocês vão, vai só os homens, as mulheres ficam. Não só eu sou salvo e a minha casa. Jesus não disse na sua palavra que o que não cuidar da sua família é pior ainda que o incrédulo? Então a nossa obrigação como pais é o que? Instruir os nossos filhos. Ouvindo e vendo os vídeos que o devocional das crianças fizeram aqui na própria rádio, cara, é isso que Deus quer, a essência, a adoração. Eles nascem no mundo de pecado, mas não têm pecado. São puras. A Bíblia diz para nós se tornar como uma criança para chegar na presença de Deus. Como é que nós vamos se tornar uma criança? A criança não tem rancor com a diferença entre pessoas. Criança pode até brigar agora, daqui 2 minutos estão juntos. Brincando junto. Estamos tudo brincando junto. E o faraó, ele queria fazer o quê? Uma parte vai adorar a Deus, a outra parte fica. As mulheres e crianças ficam. E aí ele vai tentando negociar com Moisés, mas Moisés permaneceu irredutível com aquilo que Deus tinha falado. Deus falou que todos iam sair. E que não iriam sair de qualquer jeito. Iam levar os seus animais, ainda iam tomar emprestado, olha só. Ia tomar emprestado com seus vizinhos a valores, ouro, prata, vestimentas. E Moisés, eu confesso aos irmãos que outras vezes lendo a Bíblia, e Moisés ele tinha não somente do povo hebreu um carinho, um carisma, as pessoas gostavam dele, não somente o povo hebreu, mas também o próprio povo egípcio. Porque devido à sua conduta. E aqui nós vemos Deus falando, diz, ó, peça a mesma situação da viúva com o azeite. Pede emprestado para os teus vizinhos. Como é que é o nosso relacionamento com o nosso vizinho? Com o nosso irmão? Será que não é o momento de nós refletirmos? Se eu precisar de alguém, quem eu vou recorrer? Quem nós iríamos recorrer? E aí o povo vai e pede para os vizinhos e sai com ouro. No entanto que eles usaram esse ouro depois para fazer desejos, enfim, fizeram contra Deus ali o que Deus havia determinado, mas enfim, era provisões que Deus ia usar o povo egípcio para abençoar o seu povo. E Faraó, novamente, lutando contra a família. Dizendo, não, vocês vão, mas vão sem provisão nenhuma. É uma tipologia do diabo mesmo, né? Sempre, Exatamente. né? Começou lá atrás, mandou matar as crianças, né? Mandou as parteiras matar. Enfim. Hoje ainda existe isso. Mas não é matar dessa forma, né? Hoje tem tantas coisas, essas ideologias de gênero aí, que parece tanta besteira, mas sabe, querendo tirar o quê? A identidade, né, da criança. Não tá matando lá no ventre a criança. Na hora que sai do ventre, né? Mas mata querendo destruir a identidade, né? Pessoa sem identidade, né? O que ele fala essa ideologia de gênero, né? Ah, você nasce alguma coisa, depois tu escolhe. Escolhe quem você quer ser. Não, Deus é perfeito em tudo, né? Ele criou homem, mulher, né? E o inimigo até hoje. Então ele vai mudando as estratégias, né? Da perseguição, da destruição, mas ele está sempre aí tentando destruir a família. Está sempre tentando usar um gancho em alguma coisa para destruir a família. O pastor falou que pessoas optam pelo quê? Por matar dentro do ventre. Tem pessoas que, como me fugiu a palavra agora. Aborto? O aborto. O aborto. Antigamente falava assim, aborto era... Hoje até lei querem fazer a respeito liberar esse tipo. E é isso que o inimigo vai fazer, aos pouquinhos. Ele vai semeando, ele vai largando, o povo vai acostumando com aquilo ali, vai deixando, não, é normal. E é isso que aos pouquinhos, o que vai sobrar? Muito cristão a favor, né? Porque tem que ver. Não. Quem somos nós para decidir uma vida? Não, nós não temos essa autoridade. Né? Nós conseguimos criar uma vida? Não. É Deus. Somente Deus. Então é Ele que pode tirar. Mas por isso, por aquilo. Não. A vida sempre
né? Tem que ser preservado. Preservado. E as escrituras já são contra isso, né? Se nós seguimos a nossa fé como base na escritura sagrada, naquilo que Jesus veio fazer, para nós sermos imitadores dele, né? Nós temos base a escritura. E se a escritura não nos dá permissão, quem somos nós para tentar argumentar? Aí vem o ditado antigo: texto sem contexto, sem leitura, sem meditação na palavra de Deus, daquilo que Deus tem deixado, né? E se nós seguirmos mais à frente o que Faraó fez com todo o seu povo, é a mão de Deus sobre o inimigo. Deus vai julgar? Vai. Mas ele vai fazer com que, entre meio a esse julgamento que Deus está botando pressão no inimigo, o povo hebreu, ele estava sendo guardado. Ele estava sendo protegido. Mas estavam dando ênfase, dando atenção ao que Moisés falava. Eles estavam debaixo do ensinamento que Moisés instruía, né? E aí nós queremos fazer de qualquer jeito? Não podemos. Nós vamos entender aqui, com o passar, que essas pragas que vieram, Moisés vinha e falava, vai acontecer tal coisa, praga de rã. Faraó ia lá, buscava seus magos, e eles, de uma forma, cientistas, né, de uma forma ou outra eles conseguiam reproduzir aquilo, não com tanta qualidade como Deus estava fazendo, mas chegou um determinado momento que eles não conseguiram mais. Até eles disseram: não, até aqui nós vamos, agora olha, Faraó, presta atenção, o nosso povo egípcio está sendo humilhado, está sendo dizimado. Por quê? Porque Deus é com esse homem. Até o inimigo vai ter que ver que Deus é na nossa vida. Então vamos entender mais um pouquinho, né, do agir de Deus a respeito dessa família, né, da família que Deus tem deixado o exemplo. Quem somos nós para julgar certas famílias, né? Aonde está a nossa dedicação com os nossos filhos? Onde é que está o tempo que nós tiramos para os nossos filhos? Momento, presbítero, você está falando como exemplo? Não, eu tenho as minhas falhas. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem um ponto negativo, todo mundo tem algo que precisa ser melhorado, né? Todos nós sabemos que, da mesma forma que tem pessoas que têm que mudar, nós temos que ter essa mudança, temos que ter essa consciência. E através das palavras que Deus vai nos dando, daquilo que nós vamos lendo, daquilo que nós vamos buscando, né? Eu ainda sou muito a favor da Bíblia de papel, que ali você lê, você vai digital, escuto, né? Mas dependendo do momento, daí você bota o fone. A tecnologia está aí para nos ajudar, mas não para nós deixar legalidade para o inimigo vir agindo, tanto na nossa casa, na nossa vida, né? Vamos um pouquinho mais à frente aqui. Depois que o povo saiu do Egito, ele conseguiu a liberação de Faraó. Faraó ele liberou depois da morte dos primogênitos. E aí ele amoleceu seu coração e deixou que o povo saísse, dizendo: olha, vão embora. Por quê? Porque os sinais de Deus haviam se intensificado contra o povo egípcio. E o Faraó libera, diz: vão. Né? E no momento que essa morte ocorreu com os primogênitos, Deus ele mandou que o povo matasse um cordeiro. Passasse o sangue do cordeiro no umbrais das portas, preparasse ali o cordeiro e comesse. Até parece que eu estava vendo um gaúcho assando um cordeiro, né? E a Bíblia diz: o que sobrasse não podia ser jogado fora, era para ser incinerado, para continuar queimando, ser lançado no fogo, né? Eles se alimentaram bem, porque Deus sabia que ao amanhecer a caminhada deles era longa.
E esse sangue que foi passado nos umbrais das portas, tipografia de Cristo. Na cruz do Calvário, o sangue vertido. Através do sangue de Cristo, o inimigo não pode entrar nas nossas casas, na nossa vida. Nós temos essa marca. A morte passou, matou os primogênitos dos animais, dos egípcios. Mas no povo hebreu, quem havia a marca do sangue do cordeiro, estava guardado, protegido. Porque ali havia a provisão de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Será que nós temos colocado o sangue de Cristo na nossa casa? Nossa casa não na forma física, a nossa família. Nós temos instruído. Me falta conhecimento, mas a Bíblia dá. Porque o autor está ali com nós, ele nos ensina. Ah, eu leio, mas não entendo. Atos dos Apóstolos nos diz, né? No livro de Atos, o eunuco lendo, eu posso entender se ninguém me explica? Mas o autor está com nós, o Espírito Santo. Deus Felipe. Vou te interromper mais um pouquinho, ó. Diaconisa Andréia Vilmar. Na escuta aí, Deus abençoe. Obrigado aí pela audiência aí. Varão de Deus. Diaconisa Andréia. Bênção de Deus ali do bairro Operária. Trabalhamos um bom tempo junto ali. Saudade desse povo aí. Mas há um tempo determinado. Tempo para todas as coisas. Como nós falamos no início aí, a amizade é para ser cultivada. E tem os irmãos aí, a família Silva aí no coração aí. Que Deus abençoe grandemente a todos. Em nome de Jesus. E o povo de Israel, ele saiu do Egito, estão peregrinando, estão indo com a provisão de Deus. Vamos usar o nosso termo aí, tudo a mil maravilhas, vamos andando, todo mundo alegre, nós deixamos para trás. Primeiro obstáculo, deserto. Segundo obstáculo e maior ainda, Mar Vermelho. Paramos, nós vamos morrer aqui. Por quê? Porque há um rumor que o faraó preparou seu exército e está vindo para nos matar. E agora, o que é que nós fizemos? Vamos voltar para trás. E é o que o inimigo quer, que nós desista. Mas se Deus tem um propósito contigo, tem te chamado, não é a hora de voltar. O milagre vai acontecer. Mas irmão, eu não estou vendo. Mas espera aí só um pouquinho. A Bíblia vai nos dizer que Moisés chama a atenção de Deus e diz, olha, o mar está aqui na frente. Tá, mas por que clamas a mim? Toca nas águas. E aí o vento sopra a noite toda. A Bíblia não é clara. Mas ouvi e vi alguns estudos que falavam que o mar não abriu da frente de Moisés. Ele abriu do outro lado do mar e veio. Ele não viu o milagre. A hora que ele viu, o milagre já estava acontecendo. E eles passaram em seco por dentro do mar. O povo marchou com muros de água nos seus dois lados. Aí há uma ciência que tenta explicar que no Mar Vermelho, devido à maré, a água do mar abaixa e fica um certo caminho. Mas o milagre é maior. Porque a Bíblia diz que eles passaram em seco. Estava seco aonde o povo de Israel passou e não sujou nem o seu sapato. E depois todo o exército morreu ali no raso, onde poderia ter passado. Não tem, né? Não tem esse fundamento onde muitos tentam justificar aquilo que Deus já... E o milagre é maior então, né? Maior Como é que um exército vai se afogar com a água pela aguinha canela? rasa. E a Bíblia diz que os carros de cavaleiros foram consumidos por aquelas águas. E aí o povo cantou o hino da vitória. Mas o que nos chama a atenção, de toda essa geração, e o povo todo que estava ali adorando, né, passa o tempo, ele começa a murmurar. E de toda essa geração que saiu do Egito, em rumo à terra prometida, deixaram de ouvir a voz de Deus no seu coração, não através de Moisés. Moisés, ele falava. No entanto, que se nós seguirmos aí para frente, a Bíblia vai falar dos 10 mandamentos, do movimento de Deus no monte, o agir de Deus sobrenatural, Deus falando. Mas o seu coração endureceu da mesma forma que Faraó. O milagre continuava acontecendo. Alimento vinha todo dia.
o maná do céu, as codornizes, provisão de Deus durante o dia, a noite, a barreira a nuvem para proteger do sol, chama de fogo de noite para proteger da calor. As provisões de Deus estavam ali, mas o povo endureceu o seu coração. E é isso que tem hoje nos afastado de Deus. A murmuração do povo. Não, eu estou com sede. Deus dá, toca na rocha e Deus dá água. Ah, é só esse maná. Mas Deus estava provendo todo dia. A roupa não se rasgava, o calçado não era consumido. Eles tinham a provisão, a proteção de Deus. Do mesmo jeito que eles se acomodaram com as coisas que o Egito estava implantando neles, eles queriam voltar a comer cebola, pepino. Aonde nós estávamos, do jeito que estava bom. Mas esquece que lá na frente é uma terra que mana leite e mel. E dessa geração só 2 entraram, Josué e Caleb. Mesmo vendo gigante, mesmo vendo dificuldade, mesmo vendo... Muitos olharam e disseram que era impossível. Eles não, tem uma oportunidade. É uma Deus promessa, Deus falou, tá falado, né? Deus falou, é decreto, né? Onde Deus falou que você vai entrar nessa terra, nessa promessa que Deus fez na tua vida, vai se cumprir. Não endurece o teu coração. E o inimigo vai colocando dúvida, né? Como colocou em todo aquele povo lá. Dúvida. Né? Dúvida. Então... Dizendo, não, aonde eu estava bom. Não. Mas os olhos do homem não viu, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E se você tem o teu fôlego de vida, é porque Deus te ama. Deus tem um propósito contigo. Porque como o pastor disse, ninguém pode dar a vida. Se você está vivendo a tua vida, é porque Deus ainda tem te concebido fôlego nessa terra. E Deus tem sim um propósito, Deus tem um projeto. Para que nós entendamos que esse propósito e esse projeto de Deus vai se concretizar, é só ter Ele como nosso amigo. Diz, meu amigo, entra na minha casa, cuida da minha família, me ensina a ensinar, me ensina a combater isso que está tentando assolar as nossas casas, as nossas famílias. E é através dele. Não deixar com que o inimigo haja. Porque quando nós falamos família, é muito abrangente. Quem é a nossa família? Aonde está o nosso coração? E é isso, o inimigo ele quer destruir. Ele quer implantar coisas com que façam que não haja mais diálogo, essa conversa, esse olho no olho. Sabe? Que você possa estar junto. E o povo está acostumado com esse jugo que o faraó colocava. Então vamos sair de dentro do Egito. Vamos cultuar ao Senhor. Aí da acomodação, né? A gente se acomoda pela mesmice. Né? Deus não quer isso pra gente, né? Deus quer romper, Deus quer nos levar para o mais profundo, Deus quer nos ter mais comunhão, né? Mateus 6:6, né? Entrar no quarto, né? Ter a comunhão, mas também comunhão com os irmãos. Né? Aí nós vamos muito além, né? Essa comunhão com Deus, essa rotina, o cotidiano, o dia a dia. Será que nós nunca pensamos em romper essa rotina? Fazer algo a mais? Para os irmãos que vão no culto, eu vou segunda, quarta e sexta. Será que só o culto é bom? Já experimentou romper, além desses cultos que você vai fazer algo a mais? Se dedicar para algo a mais? Você que não vai, você já experimentou romper? Diz, não, eu vou participar de um culto, adoração a Deus. Que seja. Romper essas barreiras que fazem com que nós
focamos nas 24 horas do dia. Será que nós não conseguimos fazer algo a mais do que aquilo que nós temos proposto na zona de conforto? Não, eu durmo 9 horas da noite e acordo às 6 e essa é a minha rotina. Vamos romper? Eu te convido a você refletir. Se não está na hora de você romper. Mas para quê? Qual é o objetivo? Minha família no altar. Pô, pedi pra você fazer uma oração aí. Pô, não sei se tu terminou, mas tem mais palavras? Fica à vontade aí. Não, vamos orar devido. Fazer uma oração aí, né? Nossos ouvintes aí, tudo que está ouvindo, quem vai nos assistir depois, a gente vai estar disponibilizando em nosso canal do YouTube aí, né? Então, ora aí por nós e então vamos orar, buscar a presença de Deus aí para romper, né? Tudo isso com que faz com que nós nos acomodamos com as situações desse mundo, né? E se nós estamos aqui é por um propósito de Deus. E romper não é simplesmente deixar que a vida vá, deixar que ocorra. É fazer algo sobrenatural que você nunca fez. Se possível for, você colocar a mão no teu coração. Se possível for, da forma que você está, fechar os teus olhos. Eu não sei aonde você está, o que você está fazendo, ou aonde vai ir essa gravação. Mas creio que Deus está falando contigo, Ele quer te tirar do sistema de escravidão, Ele quer te dar algo além, essa terra que mana leite e mel, essa promessa. Vamos buscar a presença do Pai, porque Ele já está olhando a tua vida, olhando a situação que você se encontra. E se porventura, como fomos direcionados por Deus aqui para falar a respeito dessa situação que você está vivendo de depressão, uma opressão maligna, Deus, Ele pode sim mudar a tua história. Você não está sozinho, você tem alguém contigo, o Espírito Santo está aí. Deus Pai soberano, é no nome de Jesus Cristo que nesta manhã nós buscamos uma vez mais a tua presença. Até aqui o Senhor tem falado conosco, tem falado com os ouvintes e vai falar ainda mais, meu Senhor, aonde for esta mensagem, através das rádios, meu Senhor, que o Senhor venha falar com o teu povo. Pai, a tua mão neste momento, Senhor, está sobre vidas e almas que necessitam da tua presença e que fazem, meu Senhor amado, a diferença sobre essa terra, mas o inimigo, ele tem lutado, ele tem trabalhado para com que ele viesse colocar no seu coração, a Deus, que viesse tristeza e esta cinza espiritual, fazer com que a chama que arde dentro desses corações, ó Pai, não venha fluir e não venha gerar calor, meu Senhor, da humanidade sobre essa terra, Pai. E diante a tua presença, o fogo do teu Espírito Santo, o sopro e o fôlego de vida, Pai, como naquele dia de Pentecostes tocou, meu Senhor amado, sobre aquele povo, o vento impetuoso sopra sobre estas cinzas, em que venha, meu Senhor amado, fazer com que haja um reavivamento espiritual sobre esta vida. Muitos olharão, meu Senhor, com os olhos carnais e perceberão que algo diferente está acontecendo sobre este irmão, sobre esta irmã, Pai. Eu te peço neste momento que a tua presença, Espírito Santo, faça fluir neste coração águas vivas que venha reinar, meu Senhor, e trazer vida eterna para todos sempre. Nós sabemos, meu Deus, que é através do ato da cruz do Calvário. O Senhor nos deu, meu Senhor, este sinal. O Senhor fez com que nós viéssemos romper, meu Senhor, com o inimigo e que o Senhor vinha nos trazer uma nova promessa, que estes sinais a qual o Senhor deixou é para que nós víssemos, meu Senhor, e tivesse direção, que é através do sangue de Cristo, das tuas palavras, meu Senhor amado, que nós nos chegaríamos na presença de Deus, para que se cumprisse, meu Deus, todas as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Abençoa a vida dos teus filhos, Pai, dos teus servos, guarda, meu Senhor, e aonde tiver espíritos de depressão, opressão, sobre a vida de líderes religiosos, Deus, e aonde, meu Senhor amado, esses irmãos tenham passado
O inimigo tem colocado lutas, meu Senhor, e dificuldade. Abre os olhos espirituais, pois nós precisamos nessa última hora de um avivamento do Senhor na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério, no nosso ser, para que nós possamos, meu Deus, divulgar aquilo que o Senhor tem predestinado sobre a nossa vida, que é, meu Senhor, a adoração a Ti. Abençoa, Deus, a vida dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.